Saudações, meus queridos. Lendo a palavra do Senhor em Marcos 10, eu escrevi uma meditação e gostaria de compartilhar com vocês o que eu escrevi. Escrevi no dia 9 de junho de 2022 e o título é Jesus se importa com os pequenos. Texto de referência, Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Diz assim: Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aquele cego sem nome era conhecido apenas como filho de Timeu. Ele não era apenas um cego. Ele era também invisível e inaudível aos religiosos da sua época. Os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, se limitavam em exercer sua religiosidade social, dando esmolas regulares, mas jamais teriam condições de se aproximar daquele homem, pois havia um abismo social entre eles. Eles não podiam se contaminar com os pobres e simples, pois eram grandes ícones do povo, e isso poderia manchar a reputação deles. Hoje não é diferente. Muitos líderes religiosos vivem em um redoma de vidro de seus luxuosos gabinetes e são incapazes de enxergar ou ouvir o clamor dos pobres e simples, pois eles são sinônimos de problema e prejuízo. Pastores que não têm mais cheiro de ovelha, que não se importam com os fracos e nem com os feridos, pois estão ocupados demais se alimentando do leite das fortes e saudáveis. Por isso profetizou Ezequiel. Ezequiel 34, versículos 1 e 2. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deviam cuidar do rebanho? Existe um clamor entre os pobres e necessitados. Os feridos clamam por misericórdia, os simples clamam por atenção. E ai de nós, se desprezarmos aqueles que estão sofrendo à nossa volta. Ai de nós, se não renunciarmos o conforto dos nossos gabinetes e não nos voltarmos ao verdadeiro sentido do Evangelho. Pois Jesus Cristo disse em Mateus 11, no versículo 28, Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tiago, em sua carta, advertiu seriamente a igreja a não fazer acepção de pessoas. Tiago 2:1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Aquele cego, filho de Timeu, criou coragem para gritar por misericórdia, pois ficou sabendo que quem estava passando pela cidade era Jesus de Nazaré, o mestre simples da Galileia, que se importava com todos, sem fazer acepção de pessoas. Por certo, já tinha ouvido falar que ele ressuscitou o filho de uma viúva na cidade de Naim e que tinha curado vários e vários enfermos. Então encheu o pulmão e clamou bem alto:
Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos dos que acompanhavam Jesus pelo caminho ainda não tinham entendido a missão daquele humilde mestre e tentaram calar a boca daquele cego. Sobre isso profetizou Isaías, no capítulo 42, versículos 6, 7 e 16. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei, e farei de você um mediador para o povo, e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos, e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas eu os guiarei. Transformarei as trevas em luz diante deles, e tornarei retos os lugares acidentados. Essas são as coisas que farei, não os abandonarei. Então, quebrando todos os protocolos dos mestres da lei de sua época, Jesus parou sua comitiva, não se fez surdo ao clamor do cego, e deu atenção àquele pobre necessitado, mandando chamá-lo imediatamente. Observem que Jesus não pediu para o cego marcar uma audiência na secretaria, e nem pediu um dos seus assessores para consultar a sua agenda. Ele simplesmente parou e deu atenção àquele pequeno. Ele não importou se aquele cego pudesse estar sujo ou mal cheiroso, e muito menos se importou com os que estavam à sua volta sobre o que poderiam pensar por vê-lo conversar com o mendigo. Novamente se cumpriu a palavra do profeta Ezequiel, no capítulo 34, versos 11 e 12. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho. Também tomarei conta das minhas ovelhas. Em Marcos 10, no versículo 49, Jesus Cristo simplesmente parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele está o chamando. Aquele cego se levantou em um pulo, sacudiu a poeira, lançou fora sua capa e foi ter com Jesus. Então, Jesus, cheio de amor e misericórdia, perguntou àquele cego o que ele desejava que lhe fosse feito. Muitos, na mesma condição daquele cego, sabendo que estava diante do Filho de Deus e tinha um pedido a ser feito, talvez tivesse pedido bens materiais, riquezas, ou pedido uma aposentadoria, uma pensão vitalícia para nunca mais precisar de trabalhar. Mas aquele homem respondeu sem pestanejar: mestre, eu quero ver. E Jesus prontamente lhe respondeu: vá. Disse Jesus: a sua fé te curou. Não importa em que situação você se encontra neste momento, se você também foi abandonado à beira do caminho e é um invisível social, ou se seu clamor de misericórdia é inaudível aos líderes religiosos e políticos da sua época, saiba que Jesus está te vendo e jamais te abandonou. Ele conhece o seu nome, sabe onde está a tua ferida e te diz nesse momento, Isaías 43, versículo 1, na parte B: não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Saiba que o amor, a atenção e a graça dele te basta. Não fixe os olhos nos homens, pois todos eles são falhos. Assim como está escrito em Salmo de número 121, levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E fica um alerta aos pastores de Israel que há muito deixaram de cuidar do rebanho do Senhor. Em Ezequiel 34, dos versículos de 7 ao 10, está registrado assim: por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens,
E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. E aos pequeninos do Senhor, aqueles que estão clamando por misericórdia, quando vocês tiverem um encontro real com Cristo, e quando Ele mudar completamente a sua vida, não se esqueça de fazer como aquele homem. Imediatamente recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Renuncie-se a si mesmo, abandone a sua velha vida, volte-se a Cristo, siga-o pelo caminho, porque Ele realmente cuida de nós. Ele se importa com as nossas fraquezas, se importa com as nossas necessidades. Ele não faz acepção de pessoas. Ele nos ama assim como nós somos e foi capaz de doar a sua própria vida em nosso resgate. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.